Aparecido de Lima é um dos profissionais de recursos humanos mais experientes do Brasil. Formado pela Universidade Metodista de São Paulo, dedicou 34 anos da sua carreira à Gerdau, um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo. Atuou como vice-presidente de recursos humanos e desenvolvimento organizacional para a Gerdau Long Steel North America, sendo protagonista da construção de uma cultura de alta performance que se tornou referência no setor. Após a Gerdau, assumiu a diretoria global de RH da RH Magnesita, outra multinacional de peso. Em seguida, fundou a Fractal Resultados, sua consultoria de gestão, por meio da qual leva para o mercado a metodologia que ajudou a construir ao longo de 4 décadas e que também foi aplicada no ecossistema do GP Investimentos, tendo inspirado aspectos da cultura da Embev e Ambev. Seu livro Gestão e Cultura de Resultados, na 4ª edição, apresenta um modelo prático, com 4 pilares: estratégia do negócio, liderança, gestão de pessoas e mecanismos que potencializam comportamentos desejados. Em seus artigos no LinkedIn, João defende que a principal função do líder é cuidar, conceito que aprendeu em conversa com Jorge Gerdau e que aprofundou com a filosofia de Bernardo Toro. Também é autor de reflexões sobre o círculo virtuoso infinito, relacionado ao desdobramento de metas e ao engajamento genuíno das pessoas. Está no ar a 2ª entrevista da série Diamantes. Lima, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, velhos companheiros, nós 3. Então, é um prazer muito grande. O conceito de círculo virtuoso infinito não é bem isso. Círculo virtuoso infinito é um conceito que eu desenvolvi. O que quer dizer? Que o comprometimento, vamos dizer, a gestão do clima, vamos dizer, com um maior nível de favorabilidade na pesquisa de clima, então, quanto maior nível, você tem maior comprometimento. Quanto maior comprometimento, maior desempenho. Maior desempenho, maior resultado. Maior resultado gera mais comprometimento. Então, isso fica infinito. Então, é comprometimento, desempenho e resultado. Isso vai se retroalimentando. Então, a grande função do líder é conseguir a adesão à cultura da organização, às metas, etc. E esse comprometimento que vai gerar mais desempenho e mais. Está comprovado cientificamente que essa equação existe entre comprometimento e desempenho. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né? E a gente teve a oportunidade de vivenciar isso, não na teoria, e na prática, e ver todas essas teorias sendo colocadas em prática. É interessante porque eu fiz uma pesquisa, e está nesse meu 2º livro, que o crescimento do comprometimento e o desempenho na própria Gerdau. Uhum. Mas, principalmente, como é que esse comprometimento se evidenciou? Através da implantação desses conceitos que nós falamos antes. Então, as pessoas se sentiam autores e donos vamos dizer, da própria história. Essa autonomia e esse empoderamento era real. Era real. Quem teve a oportunidade de vivenciar esses anos... E eu, quando chego na Gerdau, em 2005, isso já estava consolidado. Já tinha, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, 10 anos. 10 anos. Né, implantado. E era um susto para quem chegava do mercado, mesmo vindo de grandes empresas, Lima, onde já se viu ter a total autonomia, um forno de milhões na mão de um operador de forno à noite sozinho. Sozinho, né? Exatamente. E isso era real, isso acontecia. Né? Então, assim, é a teoria de fato na prática, onde as pessoas se sentiam autores, né? E aí, como atores, eles produziam muito mais porque eles estavam, de fato, engajados e comprometidos. Donos do resultado. Mas, para a gente, além desse esquenta aqui, o Ari tem uma pergunta para começar aí contigo, Lívia. Vamos lá. Primeiro, fui um dos privilegiados, né, de ter tido a oportunidade de trabalhar junto, fazer parte de uma das equipes do João de Lima, né? E o João de Lima, há mais de 34 anos, né, na mesma empresa, na Gerdau. Né? O que, de certa forma, Lima, a empresa mudou, a empresa cresceu nesses 34 anos. O que tanto te motivou a permanecer na empresa por todo esse tempo, né, que é um tempo aí realmente considerável, né? Que você possa estar compartilhando com a gente e para que a gente consiga estar, ao mesmo tempo, compartilhando com todos os nossos aí, participantes da revista, os nossos ouvintes.
Eu acho que principalmente a possibilidade de participar mesmo, de ser dono do meu sonho e principalmente a possibilidade de sonhar. Eu acho que é isso. Então, eu fui pago durante 20, 30 anos, que todos os anos eu ia para o exterior para aprender alguma coisa e trazer de volta. Então, eu aprendia continuamente. E aí tem uma experiência interessante que eu me dei conta na época. Quando você sai de casa, sai da Gerdau, e você olha a Gerdau de fora, a tua capacidade de contribuir é muito maior. Então, acho que eu sabia que eu tinha essa oportunidade. Eu tinha liberdade também com o próprio Jorge, né? Isso Eu fui convidado para sair da Gerdau. Quem me convidou na época foi o Israel Weinboim, que foi o vice-presidente do Unibanco. E o que te fez ficar foi essa oportunidade de estar se renovando? Sempre o Israel falou, não, Lima, vem cá, Unibanco, diretor, não sei. Eu era guri, eu estava com meus 30 anos na época. E eu falei, não, Israel, acho que não. E, enfim, fiquei lá. Não me arrependo. Legal. Isso que você comentou de quando você sai da Gerdau e olha para quem está de fora, a gente percebe o quanto que a empresa estava evoluída luz à frente em todas não, as mas no práticas, caso é até né? o contrário. Eu conseguia ver a empresa de fora e perceber os gaps que você poderia entrar. Isso que eu fazia. Entendi. Então eram famosos os meus relatórios de viagem, em que eu trazia Trazer o subsídio. muitas ideias. Muito legal. Mas falando em ideias, o Jorge, falando do Jorge Gerdau, ele te desafiou com uma afirmação que depois você transformou no artigo, que é: a principal função do líder é cuidar, né? Isso foi revelação ou confirmação de algo que você já vivia, Lima? E por que esse conceito ainda é tão raro nos dias de hoje na prática das empresas? É que a dimensão de cuidar é um negócio muito grande, né? É quase ontológico. Então, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do espírito. No fundo, assim, você imagina se hoje fosse uma cultura global, o cuidar de si e cuidar do outro, o mundo seria muito diferente, né? E vai ter que achar um caminho para isso. Não vai ser destruindo, vai ser cuidando. Em algum momento vai precisar achar esse equilíbrio para... E a dimensão do espírito é mais no sentido de ser um pouco mais do que a matéria, né? Hoje você fala em espírito, mas eu me recordo que logo que eu entrei, você falava muito do coração. Ah, sim. Não sei se você se recorda, teve uma fase... Eu terminava uma palestra falando sobre isso. É porque, na realidade, você não faz nada como líder sem um grande envolvimento emocional. E mais do que isso, eu tenho uma tese mais radical do que essa. Eu acho que a liderança, para mim, é individual. Então, você não lidera uma tropa, você lidera cada um em si. Então, a relação é individual nas necessidades individuais. Eu tenho 3 filhos, com histórias totalmente diferentes, mas você ama os filhos igual? Não se ama igual. Cada um tem uma necessidade. Então, na liderança é a mesma coisa. Então, eu falo assim, hoje eu tenho muito orgulho de ter 3 ou 4 mulheres que trabalharam comigo e hoje são vice-presidentes de grandes organizações. Pega a Luciana Domagala, pega a Cláudia Falcão na Globo, a Silvia Engler. São pessoas todas, por quê? Porque, na realidade, esse tipo de liderança que acho que funciona. É dar oportunidade para as pessoas e é uma relação de coração, não tem outro jeito. E deixar elas, né, também, como te deram o espaço para ir testando, experimentando, provocando. Continuamente. Poder... Eu era um chefe muito duro, não era um chefe... Eu tratava as coisas com muita feedback, principalmente claras, porque quanto mais é o potencial da pessoa, maior o nível de exigência que se tem, né? Então eu mostrava os gaps, olha, você pode fazer isso, e estão fazendo por aí. Que legal. Eu tenho muito orgulho disso. É um legado, né, Lima? E engraçado que às vezes quem não está preparado não consegue entender isso. Né? Não acompanha, sim. Houve casos. Né? Acaba achando, sei lá, enfim, que tá me provocando no mau sentido, enfim, e acaba não entendendo a oportunidade do desafio da provocação em si. E na realidade esse desafio era um desenvolvimento, né? Sim. Muito bacana. Mas é que se criava uma relação de confiança que permitia sim ir e vir, né? Você também
tem um termo que é o cuidado do filósofo Bernardo Toro, que, pelo que a gente sabe, influenciou sua visão aí de liderança corporativa. Como que você traduz isso ou dentro de uma empresa que cobra resultado a cada trimestre e agora a cada mês, enfim, cada vez mais rápidos em termos de resultado rápido com cuidado? É que a questão aparece antes, né? Se você pegar meu primeiro livro, eu falo um pouco, eu me baseei muito na experiência com o GP, que é um conceito clássico da Bembev, esse pessoal todo. Mas se eu fosse corrigir alguma coisa, é que no livro não explora a ideia de que você faz tudo isso a partir do processo participativo da própria equipe, ou seja, a construção das metas, etc., ser feito com as pessoas e elas assumindo para si o que elas podem, né? Então, eu me lembro assim, de uma coisa interessante. Eu trabalhei com o Iabrudi, ele que me levou para a Magnesita, Ronaldo Iabrudi, que depois foi o CEO do Pão de Açúcar. Ele falava uma coisa muito interessante. O orçamento que você faz, depois que estiver pronto, pode rasgar e jogar fora. Por que ele dizia isso? Porque, na realidade, para você fazer o orçamento com todas as metas, você constrói Junto. com as pessoas. Vai e volta. A função da direção é da provocação. E da equipe estabelecer os tetos e os limites. Então, essa é uma coisa que eu corrigiria na revisão do meu livro. Na primeira edição. Seria bem isso, ou seja, o nível de... Fala. E quando o time não está preparado, Lima? Assim, porque nem todo mundo está preparado. A gente acabou de falar agora dos próprios feedbacks. Tinha gente que não entendeu e perdeu a oportunidade de crescer e se desenvolver, tá certo? E como é que você faz com uma equipe que ela é tem diversos níveis de competência, de inteligência emocional envolvida, enfim. E como é que você faz para dar uma equilibrada nisso? Porque esse talvez seja um segredo, porque você precisa de levar todo mundo, não vou dizer igual, mas o barco tem que ir, ou estou errado, o barco tem que ir na direção, Sim. né? Eu acho que o exercício de ouvir, eu acho que é o principal. A escutativa. Você realmente estar atento onde aparecem as diferenças de percepções, aparecem os gaps, e isso é só ouvindo, eu acho que é. E a partir disso você construir junto a solução. Ou seja, abertura, eu acho que o problema não está nisso. Quando eu desenvolvi o conceito de cultura, a partir até da experiência, principalmente do GP, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Uma delas, assim, primeiro, missão é uma frase tão curta que caiba em 3, 4 palavras que todo mundo saiba decor. E aí isso me lembra muito uma história que eu conto no livro, em que Kennedy foi ao Cabo Canaveral, naquele tempo era Cabo Canaveral ainda, e encontrou um limpador do banheiro na porta, e o Kennedy perguntou: o que é que você faz aqui? Eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Isso dá a dimensão do que deve ser uma missão. Ou seja... É muito maior, né? É muito maior, ou seja, muito maior. O cara perceber isso, né? E a hora que você vai para a visão, isso que eu falo, aí você começa a construir. Onde é que nós queremos chegar? Nós vamos chegar daqui 3 anos, não é 5 ou 10, 3 anos. E a última, que eu acho que é a mais importante: quais são os comportamentos necessários para gerar resultados? Isso se transforma em valores. Então, valor tem que ser alguma coisa que gere valor. Ou seja, cada valor deve ter gerar um resultado. Um ROIzinho ali, brincadeira à parte, mas isso mesmo. Qual é o retorno desse valor aqui para esse conjunto todo aqui? E, no fundo, cada valor deve ter 3 comportamentos que definem o que claramente. E eu fiz uma experiência na Magnesita em que nós pagávamos em função também da adesão aos valores. Ou seja, tinha peso para tudo isso. Nossa, um acelerador. Exatamente. E como é que foi o resultado desse programa? Foi muito bom. E aí o que eu sinto, Éden e Ari, o André, no tempo que ele era presidente, eu ainda alcancei como presidente, sim, ele dizia uma coisa interessante: RH pode fazer tudo por 1/3 do que faz. Era uma frase dele. Tudo em 30%.
Porque RH se perde muito em processos, em metodologia, em papelada. E aí, na Magnesita, no nosso caso, nós não tínhamos dinheiro, nós estávamos devendo 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, não tinha espaço para muita coisa. E aí, nós começamos a achar soluções malucas. Tipo, avaliação de potencial, nós nos baseamos exatamente na avaliação desses valores. Mas no exercício com um pequeno comitê e avaliando e dizendo para onde é que vai. Agora, você imagina a Gerdau como é que era. Era uma parafernália, né? Então, acho que o grande segredo para vocês, como consultores também, qual que é? Keep it simple, stupid. Que dizia, não é da IBM? Os indicadores, né? É o que? É isso aí mesmo. Fazer simples mesmo, porque... Vou fazer simples e com eficiência, né? Acho que esse que é o ponto. Mas antes da gente falar... Mas eu acho que a frase que usasse, o conhecimento está no autor, né? Mas antes da gente falar um pouquinho do teu livro e da metodologia em si, que eu sei que a gente vai explorar um pouquinho isso, nesse contexto que a gente está construindo aqui, e você trazendo, hoje, olhando para o nosso momento na história, e a gente tem um privilégio e eu acho isso um privilégio, de ter vivido literalmente o analógico e estarmos vivendo com a IA generativa, Sim. a quântica e assim por diante. Sim. Então, ter essa visão do todo e essa compreensão, para mim é fantástica, Lima. Assim, eu acho algo assim... É uma grande oportunidade. Né? Eu não vou dizer que é única, porque o mundo evolui tanto e daqui a pouco vão Vai ter ter outras outra. coisas e quem estiver lá na frente vai falar a mesma coisa. Então, não tenho essa questão de, na minha vez, não. Mas deste momento que a gente está vivendo, eu acho assim, ele extremamente relevante, bastante interessante. Mas você, com essa bagagem, essa vivência, tanto executiva como de autor, como de consultor, essa vivência de mundo que você tem, Lima, né? Para essa garotada que está começando literalmente hoje, antes de falar do livro e falando ainda sobre visão, né? O que você falaria em relação ao que é importante para eles, o que é relevante para essa turma? Eu acho que tem uma frase que eu gosto. Primeiro assim, é não ter medo de nada. Não se assusta, nada me assusta, né? Mas o principal, assim, o teu sonho deve ser maior do que o teu medo. Gostei. Esse é o conceito para mim. A garotada que está aí nos bastidores, ouviram? O teu sonho deve ser maior do que o medo. Mas legal, muito, e é profunda. Eu acho que vale aí para uma reflexão assim muito interessante. Às vezes a gente acha que não dá, né, Lima? Se colocar... É que, no fundo, você não deve ser levado pelos medos da sua mente em detrimento do sonho do teu coração. Do sonho do coração. É bem isso. Vamos lá, Ari, vamos explorar um pouquinho o livro? Vamos lá. Vamos em frente, então. A gente já comentou aqui da primeira edição também, né? O modelo do livro apresenta alguns pilares, né, Lima? Estratégia, liderança, gestão de pessoas, mecanismo de reforço, como é que eu consigo a todo momento reforçando esses pilares, né? Na tua visão, na sua visão, qual desses pilares, de certa forma, as empresas precisam estar todo momento reforçando mais, né? Tendo um ponto de atenção aí, as empresas no Brasil, que de Para certa mim, forma é uma falham. coisa muito clara, é estranho porque se vocês conhecem as private equities, no caso do IGP, o que eles fazem? É uma coisa simples. É evidente, é muito evidente. Eles entram na empresa, claro que eles trazem os valores, tudo o conceito estratégico do GP, mas o principal não é isso. Eles criaram um sistema de gestão replicável. Então, o que é a grande dificuldade? Se você pegar o japonês, eu estive no Japão algumas vezes, eles não são bons em planejamento, mas eles são bons em acompanhamento. Então, as reuniões mensais são religiosamente existentes no GP também, e depois, para todo desvio, havia um plano de ação. O processo de PDCA, fato-causação, voltava toda a reunião. Então,
para mim, a grande dificuldade das empresas é a prática efetiva do modelo de gestão e, principalmente, das reuniões de acompanhamento, que o japonês ganha por isso. Ele não desiste. Então, se vocês aplicarem os métodos de solução de problemas, o problema vai ser resolvido alguma hora e voltava até se resolver, não se largava. Eu acho que a grande dificuldade, o que faz ganhar dinheiro é a prática do modelo de gestão. E o que faz com que a gente tenha essa falha? Que a gente não siga, por exemplo, esse modelo que está comprovadamente, por exemplo, do japonês, vencedor dessa disciplina, dessa rotina de acompanhamento, assim, de fato, causação. É porque o que nos impede, vamos dizer assim? O CEO não assume isso. Ou às vezes ele tem isso como uma tintura, ele acha que sabe, não sabe nada. Ele não executa. Então, as reuniões no GP, estava o Ferce Lambranho pessoalmente assistindo. Então, o que é a meta? É essa? Atingiu ou não atingiu? Aí, quando o cara vem para explicar que não atingiu, ele já trabalhou com a equipe sobre qual vai ser o plano de ação para resolver aquilo. Quem é o responsável e qual o prazo. Na próxima reunião, ele vai ter que apresentar como é que foi a evolução disso. E está o presidente lá acompanhando. Então, há vamos dizer, um comprometimento muito sério com a meta e com a não execução e com a solução da não execução. É uma coisa religiosa. E aí a desculpa talvez seja, não, é que está mudando tão rápido, já não, surgiu uma outra, não sei o quê, e aí você acaba deixando e o problema continua lá, ou até aumenta em alguns casos. Eu acho que o grande segredo, para mim, são as reuniões de acompanhamento com metodologia. É a disciplina, né, Lima? É a disciplina, exatamente. Disciplina. De novo, né, pegando... quando a gente chega de fora, numa Gerdau, que você era um dos executivos responsáveis pela companhia, você ganhava me fugiu o nome, aquele bookzinho azul. Book de RH? Não, era do Paulo Santos. Que fala justamente sobre isso. Do qualidade. GMR, não, como é que era? Era Gestão da Melhoria... Resultados. Contínuo. Tinha um nome, o livro, agora me fugiu o nome. E exatamente, provavelmente ajudado pelo RH para construir toda Paulo aquela, Santos. talvez, não sei. Paulo Santos fez. Falava justamente... Aliás, a grande frustração que eu tenho na Gerdau, muito grande, e falei isso para o Jorge do dia, como é que eu nunca consegui me associar ao Ciffer? Aí o Jorge falou, ia ser impossível. Ele era um Deutschland Liberale, ou seja, um alemão não ia se associar comigo, mas enfim. Mas achei uma pena, porque os resultados poderiam ser melhores. Porque assim, você recebia ali um banho de loja fantástico, né? E para eu que estava chegando para ajudar na implantação de um modelo de serviços compartilhados naquela época, você ter processo, ter meta, ter estrutura, ter rotina de acompanhamento, não tem mundo melhor. Não. Né? Só que a pessoa precisa acreditar e fazer. E as pessoas pretendem achar que sabem mais do que isso, né? E qual o erro mais comum que você vê hoje nos executivos, Lima? Para tentar implantar justamente... Eu tenho essa cultura de resultados que a gente acabou de falar aqui. Um questionário, chama-se MDO, Mapa de Desenvolvimento de Oportunidades, em que eu peguei e fiz um questionário sobre toda a metodologia e fiquei muito frustrado. Eu estou dando consultoria para uma empresa de um alemão e tem, vamos dizer, para cada item tem os vários níveis de maturidade. Sim. E fiquei muito frustrado que grande parte dessa empresa, é uma empresa pequena de 80 empregados, fatura um dinheiro bom, trabalha com defensivo agrícola, veio 80% como suficiente. Porque é uma forma de não mudar, né? Então, a grande dificuldade é você conseguir... a frase que se ouvia na época, assim, nós fazemos exatamente assim. E a sinceridade na resposta, né? Nós fazemos... É justamente isso que ele está dizendo. Né? Isso aí. Nós fazemos exatamente assim. Ou seja, o que você tem para me oferecer? Nada? Ou seja, não ter a humildade de dizer, puxa, aqui eu tenho uma oportunidade eu vou buscar essa, porque é um mapa gap. de oportunidades.
Sabe o que a gente tem feito? Não sei se a gente consegue, mas acho que mitiga um pouco disso. A gente tem feito alguns assessments, já que a gente falou de consultoria aqui, né? E a gente tem feito um assessment cortando a pirâmide. Então, a gente faz o assessment com o estratégico, tático e operacional. Ou seja, a gente pega analistas, assistentes, faz o assessment, a gente pega nível intermediário da liderança ali, coordenação, chefia, gerência júnior, e a gente pega a gerência sênior e diretoria. E aí a gente, às vezes, pega gaps bem Eu acho que esse é o ponto. e a gente consegue identificar que, assim, olha, às vezes a liderança está achando ou está dizendo que está aqui e o cara que está fazendo está dizendo que está aqui. Mas, de modo geral, é o contrário. Não, mas estou dizendo, como exemplo. E aí acaba vendo assim, mas espera um pouquinho. Então, não tem alguma coisa que alguém não está falando... Porque foi interessante que alguém não está falando a verdade. Eu fiz uma outra empresa em que a resposta foi dada pelo um dos controladores e o pessoal de RH. O controlador pôs lá embaixo. Claro, esse é o ponto. Quando eu olho para o nível realmente de fora, um dono, alguém de fora, ele tende a ser mais crítico. Ele quer mais. Mas quando você está avaliando o executivo, ele se defende, em alguns casos. Eu vou dizer para ele, eu não quero fazer consultoria aqui. Para não mostrar a fragilidade, né? Acho que esse é o ponto. Né? Por isso que a gente... um dos caminhos aí, a gente está testando, né? É de tentar fazer o corte na pirâmide. E fazer a comparação. E aí a gente apresenta ali, sem expor nomes, de forma anonimizada e tal. Mas olha, tem gap aqui, precisamos entender. É só comunicação, de fato, a gente superavaliou, subavaliou. É muita diferença de percepção. Às vezes a diferença é muito... Quando está muito equilibrado, ok, significa que a comunicação está boa e que, enfim, ou que a estratégia está bem disseminada e as pessoas sabem de fato o que tem para fazer. Isso é bacana. A gente pegou um cliente recente, né, que deu isso. Deu entre 2,4 e 2,6 entre os... Ou seja... É nada. Não é nada. É nada a diferença. Né? Então, muito bacana. Mas a gente pega situações que dá de 1,5 a 4. Então, assim, tem coisa diferente aqui. Tem as decisões diferentes. E se você olha só o 1,5 ou só o 4, você perde a oportunidade da organização. Mas concordo contigo, acho que tem tudo a ver. E você falou de CEO agora, né? Indo para a empresa familiar, né? O que um CEO de uma empresa familiar deve fazer diferente, se é que deve, de uma empresa multinacional ao construir uma cultura de resultados? Eu acho que, na minha experiência, porque eu trabalho com empresas familiares também, eu acho que não tem que mudar nada. A prática tem que ser a mesma. É que, às vezes, o da empresa familiar quer simplificar, não tem que seguir tudo. Eu acho que o grande problema, eu acho que em termos de cultura, é que as pessoas perdem a dimensão do que é cultura. Então, às vezes, querem valorizar a cultura como práticas familiares. Não tem nada a ver com isso. Cultura é outra coisa. Cultura é a maneira que você obtém resultado. Ou seja, como é que você faz o negócio. Cultura, não, porque minha mãe não serve para nada. Então, quando eu falo de valores, valor existe para gerar valor. Acabou. Então, vamos lá. Estávamos falando do CEO familiar. E você estava comentando que não mudaria nada. Eu não mudaria. Eu tenho experiência disso e no fundo, os pilares são os mesmos. Eles é que não percebem, mas são os mesmos. E esse não percebe, Lima, já que você atua com os dois mundos, né? Atua muito tempo com o mundo corporativo e de multinacionais e para empresas familiares. Não percebe por falta de conhecimento, não vou dizer de educação no sentido de a pessoa não ser educada, de educação organizacional ou por crenças mesmo, o que tu acha que mais impacta aí? Quase o complexo é um complexo bobo, né? No fundo, o que eu percebi de maneira clara é o conceito de benchmark permanente. Siga os melhores que será um deles. Esse é o conceito. E eles têm uma coisa um pouco de diminuir o próprio valor. A autoestima, de modo geral, é baixa
E como a autoestima é baixa, a tendência é de... Isso repassa para toda a exatamente organização. Eu acho que o conceito, assim, siga os melhores, que você vai ser um deles, senão... Independente de ser familiar ou não Não muda familiar, nada, não é? não muda nada. Por isso que quando eu fiz a pergunta, eu comentei sobre isso. E eu sei quando a gente começou ali o bate-papo, e você me corrigiu ali na apresentação do círculo virtuoso, perdão, infinito, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre a cobrança sem contexto, a meta sem propósito, né? O que a gente consegue fazer para poder, de fato, quebrar, romper esse ciclo de eu tenho 10 metas aqui na minha área, mas vai mudar qual o resultado lá, né? E às vezes não vai mudar resultado nenhum, né? Uhum. Então, é mais só do que desdobrar, mas como é que isso pode ajudar a eliminar esse tipo de situação? Quando a gente começa a pensar cultura como um negócio amplo, né? Começa com missão, visão, valores, objetivos estratégicos, tudo é importante, primeira coisa. Segunda coisa é valorizar sistematicamente o método. Eu acho que esse é a grande... Eu já acabei de falar sobre isso. Uhum. Quer dizer, essa é a grande dificuldade. E as pessoas tendem a simplificar. Se a gente já conhece, perde tempo com isso. Essa é a expressão. Não vamos perder tempo com isso, vamos... Pular etapas e não tem como fazer isso. Tá. Ou seja, mesmo o pequeno negócio, se não cumprir step by step ali, não tende a ter... existe uma ânsia por velocidade, né? Vamos tentar pular uma etapa, enfim, etc. Mas no fim isso prejudica diretamente aí o resultado. E se eles não cuidam disso, os outros não vão cuidar. É exemplo, né? Líder como exemplo, né? Agora tu imagina assim, você estabeleceu uma meta em conjunto, foi tudo discutido, aí não atingiu a meta no setor tal. Aí ele vai discutir no setor tal, por que nós não atingimos? Eles estão discutindo. E eles dão a razão, eles se comprometem, e ele vai apresentar isso para o CEO. Aí o CEO ouve, e depois ele vai ter que voltar outra vez, se não atingiu, vai ter que reapresentar. Então, é um processo de envolvimento muito consistente. Isso que eu chamo de método. É toda maneira de conduzir, etapa por etapa. Garantir que todos os atores se sintam autores e participem. E responsáveis. São responsáveis pelo negativo também do resultado. E nessa jornada, Lima, você já participou de um processo que você entendeu... Ele foi excelente, mas não deu resultado. Assim, seguiu o método, não sei se tem alguma experiência, fizemos tudo o que tinha que fazer, foi planejado, tinha método, fizemos a cadência, fez, enfim, tudo e eventualmente não chegou ao resultado. O que poderia, se viveu essa situação, o que faltou? O que pode gerar esse tipo de mesmo fazendo tudo como a cartilha manda? Houve algum erro na definição da meta. Na origem. Revisar a meta, possivelmente. Porque se tudo foi feito, teria que ter sido atingido. Se não foi atingido, o que aconteceu? Houve algum problema de recurso ou de meta inadequada. Não bem definida. E saber voltar atrás. Né? E talvez na jornada ter alguns marcos que nos ajudem a não esperar chegar no final. Chegar nisso. Para voltar atrás, para ter que voltar, mexer. Né? Para poder ajustar isso antes. Eu tenho uma pergunta. Manda. Sobre transformação organizacional. Né? A gente fala que uma das coisas que a gente sempre comenta é transformação organizacional, gestão da mudança. Em toda essa larga experiência, Lima, na tua opinião, o que separa uma real transformação organizacional de uma transformação que a gente fala mero discurso, né? Quer dizer, hoje as empresas dizem, estamos transformando, estamos em transformação organizacional, estamos em uma jornada de transformação. Na tua experiência, assim, o que separa uma real transformação organizacional? Primeiro, a discurso e prática, né? Esse é o primeiro ponto. Mas fora isso, para mim, mais sério, é quando você fala em transformação organizacional, necessariamente você está falando de cultura. E cultura, você não mexe... Não se mexe. Tem que mexer em tudo. E entra em processos, entra em estrutura.
Então, quando a gente começa a falar disso... Entra na estratégia. Entra em tudo. E não é rápido, né, Lima? Não. Quando fala assim, vou dar um exemplo prático para vocês, que é 2002, que a IBM tinha os credos deles, chamava-se credos, é de 1914. O Sr. Watson dizia, mexam tudo, menos nesses valores. Em 2002 veio um CEO, esqueci o nome dele agora, que ele começou pelo quê? Para redefinir os credos. Como é que ele fez isso, para vocês saberem? Talvez vocês não saibam. Naquele tempo já tinha internet, ele fez todos os empregados participarem para discutir os valores e como é que seriam substituídos. Quando você faz isso, está começando da base. Ora, você discute visão, você está começando da base. E se você faz isso envolvendo as pessoas, é uma outra coisa. Uhum. E aí vão ter que discutir conceito de... Vocês viram, se a gente tem um conceito de subsidiariedade atrás, como é que vai ser a estrutura? Entendeu? Vai ser uma estrutura mais leve, mais simples. Isso já muda. Deveria, né? Então, estrutura, processo, estrutura, melhor. Aí, quando você começa a falar de sistema de gestão, quando fala em orçamento, como é que se constrói o orçamento? Mas as pessoas não estão... Eles acham que mudar é a maneira de fazer as coisas. E para fazer maneira de fazer as coisas, entra estrutura, processo, metodologia, tudo entra em... E nessa jornada, existiu ofensores dessa nova jornada, ou sabotadores Sempre vai da haver. empresa? E como... Eu diria assim, a tendência de resistência é no mínimo de 30%. E como é que a gente... Só que elas são veladas, né? Ah, entendi. Esse é o ponto. De modo geral, assim, nós já fazemos desse jeito. Vocês estão querendo propor o quê? Nós já estamos fazendo assim. Ou tudo certo, vou aderir a esse modelo, sou um agente da mudança. Não é que, na realidade, eu acho que quando você começa a mexer em visão, missão, valores, você começa a mexer em estrutura, as pessoas sabem que aquilo é para valer. Se você não mexe em estrutura, as pessoas não acreditam. Elas só se mexem na hora que sentirem, opa, vão mexer na minha cadeira. Tá certo? Aliás, um dos livros que mais mexeu comigo, vocês vão dar risada. Quem roubou meu queijo? Quem roubou meu queijo? Aquilo é um exemplo bem prático. Então, no fundo, a não ser a hora que a pessoa sinta uma ameaça na sua cadeira, que ela fala, opa, tenho que me mexer. Então, o resto é discurso. RH faz aquele filminho bonito. E como um executivo ou um grupo de pessoas que estão vendo um cenário de necessidade de transformação para um negócio. Então, hipoteticamente, o Lima lá no RH percebeu que a Gerdau, bem hipotético mesmo, tá aqui, não tem nada de real no que eu vou dar de exemplo aqui. O Lima percebeu lá que, poxa vida, nós estamos perdendo a oportunidade, por exemplo, de simplificar uma série de processos e uma série de coisas. Isso não é só ir lá capacitar a pessoa, a gente precisava envolver, engajar todos os stakeholders, a liderança maior e tal. E como que você, nessa cadeira, né, como um dos executivos, pode provocar isso na organização? Como que... Eu estou falando do lado de dentro, não de uma consultoria vir ou de alguém de fora. Você, como um executivo, um líder dentro da tua organização, sem o papel... Sem autoridade. Sem autoridade. Obrigado, Lima. Pode ajudar a provocar essa transformação na tua vivência, tudo que você já viu aí. Como que poderia ser esse papel? É efetivamente demonstrar insatisfação. E procurar sócios também, né? Então, se vocês pensarem, essa é uma experiência pessoal também. Eu contratei ou participei da contratação de muitas consultorias. Para mim, o grande segredo do sucesso de uma consultoria é no momento em que eu sou sócio da consultoria. Então, as grandes consultorias que eu trouxe, eu vou pagar para... E a tendência do pessoal interno é querer ensinar para o pessoal que vem como é que é. Não existe isso. Se eu contratei a Consulpaz é porque ela é melhor do que eu. Então, como é que eu posso te ajudar a você ter sucesso? O teu sucesso é meu sucesso. Eu fiz com McKinsey, fiz com Booz Allen, fiz com todos. E é a maneira de você incorporar e aprender o conteúdo do que a consultoria está trazendo. Então, no fundo,
Eu acho que o grande segredo da consultoria é como é que ela faz para cooptar a equipe interna para a transformação. Interessante. E o executivo ir buscar sócios e se posicionar. Ser um ajudante do processo. Eu fiz isso sempre. Porque às vezes a gente, e aí, né, obviamente, sem citar nenhum exemplo real. Eu trabalhei com grandes executivos da McKinsey, todo mundo. Porque às vezes a gente chega em organizações, e o Ari sabe bem disso, porque ele é o responsável pelas entregas na Consulpaz, e você vê a intenção, às vezes, de uma transformação, mas você não vê a ação dessa transformação, né? E é cruel você jogar isso para a consultoria, e aí sem fugir do nosso papel, não é isso? Mas é de você... Eu pergunto isso até para aprender com o mestre aqui e ver como é que a gente ajuda, algumas pessoas dentro das organizações a também provocarem isso. Porque a gente vê pessoas provocando e querendo a mudança, mas sozinho. E a organização contrata a consultoria e fala assim, isso é problema da consultoria, a consultoria vai resolver. Não existe, né, Lima, o problema da consultoria. O problema é da empresa. O problema é da empresa, né? A consultoria está lá, como você disse, para, olha, vamos ajudar aqui, nós vamos mostrar, o caminho esse, o método é esse, né? Vocês não que tenha 100%, mas está aqui, são caminhos, são alternativas, vamos juntos, né, aqui, até daquela que eu te falei, 80%. Juntos. Então, assim, é essa a provocação aqui, porque assim, são muitos os momentos, Lima, que a gente chega e, de fato, você tem alguém que vendeu a ideia, né? Mas e terceirizou. É mais ou menos assim, o problema de educar meu filho é da escola, né? Sim. Não é verdade. Quem educa o filho sou eu. Exatamente, é em casa. Então, acaba tendo um pouco dessa... Mas eu acho que às vezes passa muito pela pouca percepção da oportunidade. Então é quase que uma educação para perceber a oportunidade, para torná-lo um parceiro. É cooptar, é cooptar ou através de informação, mostrando o tamanho da oportunidade, quais vão ser os ganhos. Acho que é isso. Nenhuma novidade para vocês. Sim. Vocês são professores. Mas é importante a gente compartilhar aqui com a audiência, enfim, né? E Lima, nesses anos todos que você viveu, o que você percebe de mudança efetiva, tanto para melhor, como eventualmente para pior, falando mais na gestão de pessoas, falando mais, né, na tua praia aí, que é liderança, transformação e tudo mais. Eu acho que vamos dizer, a gestão de pessoas, às vezes não sabe achar o lado do que é estratégico e fica focando muito no instrumental. Esse é o ponto crítico para mim. E acho que é isso. Então, no fundo... Você já perde a chance de olhar para aquilo que, de fato, pode fazer a diferença, ainda mais hoje, com a quantidade de ferramentas e disponibilidades que a gente tem. Principalmente, instrumentalizar as pessoas para poderem usar seu máximo potencial. Então, às vezes, vamos dizer, algumas soluções de processo são no sentido disso, mas a equipe de RH foca muito no instrumental e não na dimensão estratégica daquilo no negócio. Então, alinhar-se à estratégia do negócio, precisa conhecer o negócio, tem que conhecer a ferramenta, tudo, e fazer com que as pessoas usem para crescer o seu potencial. E não usar a ferramenta por usar, né? Por usar. E se usa, faz muito isso. Perfeito. E falando, Ari, né, de futuro aí, de IA, esse tipo de coisa, o que perguntaria para o nosso amigo aqui? Na realidade, o que o profissional do RH tem que começar agora, né? Enfim, né? A se desenvolver, tendo em vista aí principalmente as lideranças também, né, Lima, de pessoas, tendo em vista aí uma série essa velocidade gigantesca de mudança, né, de tecnologia, né? Tudo que a gente vem vivenciando aí a cada dia, que é todo dia. Vocês têm olhado novidade. os números do investimento em IA e o retorno? Eu vi alguns recentemente, inclusive participando de alguns eventos. Eu acho que a questão criou-se
E foi uma estratégia dos donos das IAs de criar uma ameaça, Uhum. em vez de criar sócios, né? Porque o que o IA faz na realidade? Ele trabalha com os dados do passado. E o que é o grande segredo da IA? É você saber fazer a pergunta correta. Quem faz a pergunta? A pessoa. A pessoa. A pessoa. Então, acho que passa por aí. Então, acho que o grande segredo é como é que você tira o temor frente ao instrumento e dá a dimensão real desse instrumento. E utiliza Então, ele eu como- voltando assim, eu não me assusto com nada. Então, mas Lima, assim, nós, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso, somos pessoas privilegiadas em educação, em condição, uma Uhum. série de coisas. Tem um número aí que, se não me engano, hoje só 18% da... Tem um painel que eles estão acompanhando no mundo, é um quadrado cheio de quadradinhos que vai acompanhando quantos estão usando internet no mundo, quantos estão usando IA. IA, se não me engano, o número é 18%. Por incrível que pareça, celular no Brasil é 120%, mas no mundo não chega a 70% de todo mundo com smartphone, né, na mão. Claro, porque tem condições aí, mundo afora, infelizmente, ou por política do país, ou por condição realmente social, Limitação. financeira, que limita. E por isso que eu falei, o Brasil tem 120%, por exemplo, mas IA no mundo está em torno de, se não me falha a memória, 17%, 18% de adesão, o que é muito rápido se a gente pensar o tempo de vida dela, Uhum. né? Mas eu tenho uma pergunta para alguém de gestão de pessoas, para alguém de liderança como você, e que eu tenho me inquietado e já perguntado há algum tempo. E não que seja um problema, mas o que a gente faz com essas pessoas que não têm o letramento digital e que talvez não tenham a capacidade de acompanhar o letramento digital para essa nova era, né? O que pode ser feito para trazer essas pessoas? Nós vamos voltar ao começo. Você vai ter que criar condições de capacitação. Não tem muita alternativa. Por si só, ele vai temer cada vez mais, vai se afastar cada vez mais. Então, aquilo que eu falei, vamos tirar o medo. Essa é a proposta. Tem que Então, o haver desafio é conseguir tirar a preocupação, o temor pela para haver uma chegada da IA. aproximação. E dizer, cara, você também pode, vem aqui que eu te ensino. E ajudar essas pessoas, de alguma forma, a evoluir. Eu acho que a gente tem que, principalmente, mais do que tirar o medo, é desmistificar. Acho que esse é o... a gente fala como se... não. Desmistificar isso, aí tirar o medo e dar proximidade. Lima, assim, eu sou super suspeito porque já não sou mais um guri, você sabe disso. E eu estou programando, Lima. Eu criei um RP para gente, eu criei uma plataforma para gente de avaliação de maturidade, certo, Ali? Então, assim, é tirar o medo. E assim, eu estou dizendo isso eu nunca fui programador, Lima. Eu nunca fui de TI, você sabe? Conhece a minha história. Como é que chama? Como é que eram as linguagens antigamente? COBOL, Basic, COBOL, C++, C++, e assim vai, né? Que eu nem me lembro mais. Case agora, enfim. Não, mas nem isso a gente precisa saber, Lima. É tão É só surreal. aquela pergunta e o direcionador certo. Só que precisa saber fazer a pergunta. E é a pessoa que precisa saber. Precisa fazer a crítica, Tudo. Precisa conhecer o negócio. Se eu não tivesse experiência, óbvio que não sairia, Claro. né? Mas, então, assim, a gente realmente tem que desmistificar, eu concordo gênero e grau contigo e número, porque às vezes as pessoas acham que, mas não dá, né? Sentei esses dias com um colega nosso, também ex-Gerdau, e a gente está desenvolvendo um negócio junto, o Ari sabe da história. E ele me trouxe uma série de informações. Não, mas isso aqui a gente não vai porque não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Ele faz o seguinte, dá tudo isso aqui, amanhã eu te mostro o protótipo desse negócio aqui. Pronto. E é isso mesmo. Tudo que não dá para fazer, tá Deixa ele feito e ele está testando lá para ver se eu entendi a demanda dele e para fazer. Então a gente tem que desmistificar. Eu acho que esse é o caminho. E o sonho deve ser maior que os medos, né? Tá claro para mim, isso eu anotei. Claro, a pessoa precisa querer, né? Óbvio. Isso eu acho que é básico, né? Se a pessoa não quiser Aí pensar também, assim, né? eu eduquei os 3 filhos de uma certa maneira igual, mas sempre gritando na profecia autorrealizável.
acontece aquilo que você acredita que possa acontecer. E a história do potencial humano é infinito. É infinito. A partir daí as coisas... A maneira de você ver o mundo fica mais iluminado, as pessoas conseguem... Clareia as possibilidades. E Lima, a gente, infelizmente, a gente tem limitação de horário e tal, mas eu vou fazer duas perguntas aqui em uma. Primeiro, que bom. Primeiro, quem te conhece... Vai ser mais simples. Primeiro, quem te conhece sabe da tua inquietude, do teu desconforto com o conformismo, do teu desconforto com aceitar do jeito que está, né? E eu vi isso ao vivo, eu vi você provocando, eu fui provocado por você, e tudo isso eu acho que possibilitou essa tua jornada, possibilitou você chegar onde chegou, você fazer o que você faz, não é o que você fez, é o que você faz, quer desenvolver, quer continuar provocando, quer continuar incomodando, no bom sentido dessas provocações. Então, assim, o que você diria para alguém que está prestes a enfrentar um grande desafio com toda essa bagagem que eu te falei, com toda essa inquietude que você traz, né? E juntando isso, o que você diria para o Lima quando ele estava entrando na Gerdau, diferente, quando ele estava começando, né? Se você tivesse que dizer alguma coisa diferente do que você viveu, Lima. Eu acho o seguinte, primeiro, o conceito de toda ameaça é uma oportunidade. Primeiro, coisa clara. E que, de modo geral, isso é do Nietzsche, as dificuldades existem para facilitar o teu caminho. Eu acho que esse é o... Então, eu diria assim, volta, não adianta ter medo. Tudo aquilo é uma oportunidade, usa. E que a dificuldade é a maneira de você criar um novo caminho. Ou seja, não olha com limitação, não, olha como oportunidade. Como oportunidade, bem isso. E se você não fizer, alguém vai fazer por ti. Ontem. Ontem. E o que o Lima diria para o Lima quando ele estava começando? Acredito no teu sonho. Simples, profundo, fácil. Como o Lima, né? Não, que é infinito, né? É infinito. Acredita no teu sonho. Eu nunca pensei em ser rico na vida, nunca. Eu só tive um propósito, assim, pensando profissionalmente. Eu sempre tive o propósito de transformar pessoas. Esse era o meu propósito. E até hoje eu pratico isso. Se eu estou num táxi, eu pergunto para o cara se ele tem filhos. Se ele tem filhos, eu procuro passar meus conceitos de educação. Os valores que eu dei, 3 valores para meus filhos. Seja honesto e verdadeiro, trata todo mundo igual ou melhor do que gostaria de ser tratado. E terceiro, seja o mais simples possível, que a vida fica mais fácil. Então, eu vou pegar aquela oportunidade e transformar aquilo num momento de construção, de educação. Construção, é bem isso. Então, assim que eu acho que isso é que dá retorno. E outra coisa que eu aprendi também, assim, bem simples. Tudo que você dá, o retorno é em dobro. Em dobro, sempre. Sempre vai ser em dobro. É uma lei universal, né? Principalmente quando é genuíno, né? Não quando quando você está esperando alguma coisa, que a gente vê muitas vezes. A generosidade. De coração, né? Generosidade espontânea. Eu já tive fatos em termos de dinheiro. Foi gozado. Vou contar, não tem nenhuma... A funcionária que trabalha comigo estava comigo há um mês. E ela estava procurando uma casa para alugar. Ela estava pagando R$1.000 que ela queria pagar, etc. Aí aparece um apartamento para ela, que era da ex-patroa dela, estava sendo vendido por 120 mil, uma coisa simples, 120 mil, só que ela precisava de um valor para entrada. Ela recorreu para quem? Para mim, né? Peguei e dei, não podia negar. A pessoa ia perder a oportunidade da vida dela. E em seguida me entrou um valor da Gerdau, um dividendo. Então, assim, eu não tenho dúvida. Se eu puder ajudar, eu ajudo, porque... Vem em dobro. Vem em dobro, sempre. Isso é muito legal. Lima, muito legal. A gente está chegando ao fim. Muito boa essa conversa, né, Edinho? É muito assim, pessoal, né? Não muito valor, né? Muito bacana. Não, mas de novo, assim, quem conhece sabe que
que tem mais do que conteúdo, tem uma pessoa ali provocativa, inquieta Uhum. e uma mente brilhante, Lima. E eu não ganho nada aqui para te agradar, você sabe disso. Mas não me né? sinto assim. Então, assim, o que a gente tem aqui é só agradecer, né, É isso Ari, aí. pelo seu tempo, gratidão pela generosidade, pela Mas conversa foi uma franca. oportunidade de eu poder compartilhar a minha história com vocês. Muito legal. Não deve ter mudado muito do que vocês Não, conheciam. mas sempre tem reflexões, né? Sempre tem reflexões. E assim, obrigado por honrar essa série que para nós é especial, como eu disse. Te agradeço. Nós estamos na segunda, já tem mais de tá indo para 2 anos. Hoje que a gente trouxe alguém, não, agora vamos fazer um episódio da série Diamante porque merece fazer. Então, assim, muito obrigado, é um privilégio mesmo para Um gente. privilégio é meu de poder Muito legal. reencontrá-los, de poder falar de velhos temas e... Velhos novos, né? É. Porque também. Considerações finais, Lima. Quer passar alguma mensagem, alguma coisa específica, não, assim? não. Eu só, uma coisa só, nesse mundo conturbado, Uhum. que realmente está conturbado, não imaginaria tal, é nunca perder a esperança. Esse é, para mim, pra ver, não se assustar com as coisas e nunca perder a esperança. Vocês veem, eu estava incomodado com STF. A vida se resolve. Fala, não, mas o planeta, a vida se resolve. Ninguém esperaria o que aconteceu. Nunca. É incrível, né? Então, esperança e a vida vai se resolvendo. É incrível. É incrível. Então é isso. Ó, você Muito vê bom. que bate-papo gostoso, né? Muito Além de bom. matar saudades, falamos aqui de aprendizado, de eliminar o medo, de sonhos, de coração, de generosidade, de não desistir de sonhos. E ser gente. Né? Isso. Então, assim, Ser gente. é um privilégio para nós, né? E se você ainda não nos acompanha, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga no Spotify. Não deixe de acompanhar a 40ª edição da revista Conteúdo Compartilhado, onde nós teremos o nosso amigo e convidado especial, João de Lima, aí, nos presenteando aí com esse bate-papo e participando dessa série. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Ari. Obrigado, Lima. Obrigado a vocês. Muito obrigado.